Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 246, que a gente grava nessa segunda-feira após eliminação da seleção brasileira de futebol. O Brasil foi derrotado pela Noruega no último domingo, caso você tenha passado as últimas 24 horas, sei lá, um retiro no Tibete. Esse foi o resultado do placar das oitavas de final do Brasil, que determina a pior campanha da seleção brasileira em Copas do Mundo desde 1990 e a condena a pelo menos 6 edições consecutivas sem o título. O Brasil completará o seu maior jejum de títulos na Copa do Mundo desde que o conquistou pela primeira vez. E se não conquistar a próxima, vai ser só o maior desde que a Copa do Mundo foi inventada. O único sinal positivo, né, Felipe Lobo, é que essa Copa não tem nenhuma legitimidade mais depois do que a FIFA fez com o Balogun. Então a gente pode falar, tipo, tá, essa Copa não vale, né? Então vamos pular essa e aí a gente vai para a próxima. Salve Bonsa, salve amigos, é isso aí. E tem rolando uma conversa, a gente tá gravando às 14h05 de Brasília nesse momento, então você tá ouvindo depois, talvez isso já tenha acontecido. Mas The Athletic tá reportando que pode ser que a suspensão do Balogun valha ainda. E seria uma loucura, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso depois de falar do Brasil, porque, enfim, é um precedente perigosíssimo, independente do cartão ter sido mal dado, como eu acho que foi. Mas não é esse, o ponto não é esse. A gente viveu um domingo estranho, né? Cada eliminação que a gente vê do Brasil nesses últimos anos todos aí, a gente vê histórias similares e diferentes, né? Mas tem muito mais similaridades do que diferenças. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu, o que levou, né, o Brasil a cair de novo. Nunca é um motivo só, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre alguns desses, porque tem muitos elementos, né, Bonsa? A gente tem um time com vários problemas ali que eram evidentes, mas vários times também têm problemas. Isso não é exatamente uma exclusividade do Brasil. A questão é como você lida com eles, né? E a gente tem a história que eu acho que é inescapável depois do que a gente viu ontem, que é a história do Neymar nessa Copa, né? A forma como o Neymar entrou e saiu dessa Copa, eu acho que vai ficar marcado. E talvez para a história dele, para a história do jogador que ele foi, né? Que ele é ainda, porque está em atividade, mas que ele já anunciou que já não joga mais pela seleção. Eu acho que é um capítulo triste para ele, como para a história, para a biografia dele. Foi triste por culpa dele, não é questão de ter dó, não. É que acho que ele deixou uma imagem muito pior do que ele entrou, do que se ele não tivesse ido, né? Eu acho que o jogo tem claramente duas fases, né? A primeira, que são os 3 primeiros quartos do jogo, em que a questão é porque o Brasil já não chegou ali matando o jogo. E depois tem o último quarto, que é a entrada do Neymar e o quanto isso desestabilizou a seleção brasileira. Então vamos começar pela primeira fase do jogo, que são os primeiros 60 e poucos minutos, em que o Brasil joga bem melhor do que a Noruega. Eu até tinha dito ontem aqui, com minha namorada e tal, que eu tava começando a achar que o Brasil podia chegar na final da Copa, vendo as coisas, vendo as outras seleções, e vendo a evolução do Brasil, né, de jogo a jogo. E dependendo bastante de como a Argentina reagiria ao pós-Cabo Verde, o Brasil tinha chance boa nas quartas e poderia vencer as semis. E aí ia perder da França, porque todo mundo vai perder da França. E acho que, assim, esse jogo mostrou essa evolução do Brasil durante algum tempo. O Brasil... A Noruega quis ficar com a posse de bola. O Solbakken falou depois do jogo que era parte da estratégia.
ficar com a posse de bola, porque ele acreditava que os jogadores do Brasil não adoram ficar correndo atrás da bola, e o Brasil deixou. E teve razão em deixar, né? Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não sou desses, não, o Brasil não pode ter 34% de posse de bola contra a Noruega. Pode sim, desde que o Brasil adotasse uma postura mais agressiva. Mas mesmo sem adotar, o Brasil teve as chances, né? O Brasil aproveitou os erros da Noruega. Quando a Noruega errava, quando ela ia na direção de um jogador brasileiro, o Brasil contra-atacava e contra-atacava com muito perigo. Teve o pênalti, teve a chance do Endrick, são as duas principais oportunidades do Brasil, mas teve outro punhado de contra-ataques perigosos, de transições perigosas, que poderiam ter terminado no primeiro gol, e aí depois do primeiro gol a Noruega ficaria muito mais nervosa com a posse de bola, né? Ela ficaria mais ansiosa com a posse de bola, ela erraria mais, ela daria mais oportunidades para o Brasil. Mas isso não aconteceu. Esse é o período do jogo em que uma das coisas que a gente vinha falando com frequência pesou, que é a falta de agressividade na pressão do Brasil, que é o Brasil esperar as coisas acontecerem e não forçá-las a acontecer. O Brasil não pressionou a Noruega. O Brasil deixou a Noruega tocar a bola, né? O Brasil não teve armadilhas, não encurralou os jogadores da Noruega, não tentou forçar as transições para assumir a iniciativa e falar: ó, agora é o momento, nesses 10 minutos nós vamos matar o jogo. O Brasil ficou passivo. E a questão com isso é exatamente o que aconteceu nesse jogo. De novo, não tem um problema. Eu não acho que o Brasil precisa ter posse de bola. Mas eu acho que se você está montando um time com a expectativa de chegar longe, ou até de ser campeão, de chegar numa final, você não pode ser passageiro na partida dessa maneira. Você tem que ter mecanismos para quando você chegar e falar: agora eu vou ganhar o jogo. Você tem como fazer isso. E aí, seja com a posse de bola, ou seja sem a posse de bola. E o Brasil não teve nesse jogo. O Brasil ficou esperando para ver se apareceram as oportunidades. E apareceram, mas ele não converteu. O Brasil criou muitas chances, né? Assim, isso. Eu fui pegar os dados, né? E o Brasil teve um XG muito alto, né? 2, quase 3. O que indica que o Brasil poderia e talvez deveria ter saído com mais Então, gols só desse jogo, né? uma ponderaçãozinha, né? O É que Brasil teve teve dois dois pênaltis, pênaltis. né? Sim, é Só isso verdade. daí é metade desse XG. É, é verdade, teve dois pênaltis. Mas o Brasil criou chances, né? Se a gente viu, pra quem assistiu lá os jogos, o Brasil criou chances, poderia ter saído, poderia ter feito os gols e não fez. E a Copa do Mundo é uma competição que não permite isso, né? Que você. É muito difícil você sobreviver no mata-mata perdendo todas as chances que você tem, né? Assim, dependeria do adversário também perder todas e classificar nos pênaltis, né? E até para reforçar isso que você falou em relação à posse de bola, eu fui procurar os jogos com uma menor posse de bola que o Brasil teve na história das Copas desde 66, que foi quando começou a Opta começou a fazer essas estatísticas, né? Então, Esse é o menor, né? esse é o menor, 34%. Outros, você sabe qual foi o último? O menor antes disso? Menor que 45% é o filtro que a Opta fez. 2006? Não. O Brasil foi 2002. Brasil 2, Alemanha 0. 41% de posse de bola. Então, assim, acho que ninguém se importou muito naquele jogo. Outro jogo, Brasil 3, Argentina 1, 1982. 44% de posse de bola. Time do Tele Santana. Brasil 2, Brasil 1, Turquia 0. Semifinal da Copa de 2002. 41% de posse de bola. E o outro Brasil 1, Holanda 1, semifinal de 98, que foi decidido nos pênaltis. O Brasil teve 40% de posse de bola. A posse de bola em si não pode ser um dado absoluto, né? Ela é um dado e a gente tem que trabalhar junto. Então, assim, no primeiro tempo, como você falou, no primeiro tempo a posse de bola baixa não me incomodou porque o Brasil era melhor que a Noruega. Era mais perigoso. Causava problemas maiores para a Noruega do que o contrário, né? A Noruega teve uma boa chance ali em um lance que eles tentaram várias vezes e não tinham conseguido, que era uma bola direta do goleiro no Haaland, brigar no corpo, sobrar para alguém.
né? Isso claramente foi uma estratégia. No segundo tempo, quando o Brasil desmontou, isso funcionou melhor, mas inclusive no gol, segundo gol, né? Que o Brasil já estava completamente bagunçado. Eu até considero isso que o que vale mesmo é o primeiro gol, porque o segundo já é uma consequência do primeiro, né? O segundo já é o Brasil totalmente jogado para frente, já estava bagunçado, ficou pior ainda. Então, acho que esse é o mais importante. A gente precisa olhar para posse de bola menos pelo dado e mais pelo que o Brasil estava fazendo. No primeiro tempo funcionou bem. No segundo tempo não estava funcionando. Começou mal já o segundo tempo, né? Quando ele faz a mudança, a primeira mudança, que foi a entrada do Endrick no lugar do Matheus Cunha, era já uma mudança arriscada. Porque ele tira o Matheus Cunha, que não fazia ofensivamente o melhor de seus jogos, mas tinha sofrido pênalti, né? É bom lembrar. E depois teve até um contra-ataque que ele tentou ganhar na velocidade e não conseguiu. Mas que dá mais consistência para o meio-campo. Desde que ele entrou no time contra o Haiti na segunda rodada, ele ajudou a resolver um problema, ou pelo menos amenizar um problema que o Brasil tinha no meio-campo. Sem ele, o Ancelotti certamente sabia que perderia uma parte da consistência do meio, mas o time estava sofrendo sem a bola de qualquer jeito e colocou o Endrick. Então ele falou, já que eu vou sofrer sem a bola, eu vou fazer uso de uma velocidade do Endrick, atuando pelo meio. E logo de cara funcionou, porque o Endrick saiu na cara do gol. E aí aqui, assim, ele tem 19 anos, ele é jovem, mas quem tem a personalidade que o Endrick tem e também tem os problemas que o Endrick tem, porque o Endrick tem questões que ele não é obediente taticamente, ele faz o que ele quer, tudo isso tem questões aí que são faladas a respeito dele. Um jogador que toma decisões muito sozinho, mesmo contra o técnico às vezes, precisa decidir o jogo quando ele tem a bola para decidir o jogo, né? Não dá para ser... então, assim, não é que ele não tem que estar na seleção, não é, obviamente não é isso. Eu acho que ele é, inclusive, um dos pilares da seleção daqui para frente. Mas ele perdeu uma chance que é muito clara. É muito clara. Um atacante do nível dele tem que fazer esse gol. Porque a chance do Haaland era muito mais difícil e ele fez. As duas, inclusive, né? Então tem que fazer. E isso cobra. E aí tem um ponto que acho que a gente mais questiona, né? Bom, você falou isso já no jogo contra a Escócia, que talvez tenha sido um dos melhores jogos do Brasil nessa... Eu até acho que o de ontem foi o melhor do Brasil. Até meio do segundo tempo. Acho que estava fazendo um jogo contra um adversário que é bem melhor que a Escócia e estava dando mais trabalho para eles também, né? Mas acho que tem um ponto que você falou contra a Escócia, que era como o Brasil recupera a bola. Porque, tudo bem, a pressão não ser super alta. Eu não esperava que fosse uma pressão na marcação, na saída de bola. O Brasil não sabe fazer isso, ou melhor, não consegue fazer bem. E eu entendo que não dá para fazer o time aprender durante a Copa, né? Você tem um ciclo para fazer isso. Se você não conseguiu, uma Copa é que não vai ser. Mas também não dá para ter nenhuma pressão, né? E o que o Brasil viu em vários momentos do jogo, a gente fala do último quarto já, mas mesmo antes do último quarto, que foi completamente vazio, mesmo antes disso, o Brasil já estava com esse problema, né? O início do segundo tempo, quando a Noruega é melhor, o Brasil estava com zero pressão. Os jogadores estavam andando. O Berg estava caminhando com a bola. Caminhando. E não estou falando caminhando no campo de defesa, na intermediária ofensiva. Ele estava caminhando com a bola. Não dá para a pressão ser tão passiva. Eu entendo você direcionar a pressão para algum lado ou para algum setor que você queira. Isso faz parte da estratégia. Você cria um mecanismo para que o adversário faça o que você quer e aí você ataque, né, o tal do gatilho da pressão. Mas o Brasil não tinha gatilho nenhum. Não teve nenhuma situação que fazia o Brasil pressionar, né? Que às vezes, por exemplo, os jogadores... Tem time que obriga os adversários a saírem pelo lado do campo e aí quando o passe vai mais ou menos ruim, eles pressionam. E o Brasil fez isso em alguns momentos desse jogo, né? Dessa Copa. Contra a Escócia aconteceu isso. O Brasil não estava pressionando a Escócia. Só que aí veio um passe, o cara demorou com a bola, pluf, pressão. Ontem não teve nenhum gatilho. O Brasil ficou esperando. E aí ficou muito tempo sem jogar, porque, né, não consegue recuperar a bola e isso vira um problema.
com a bola, até esse momento da parada de hidratação do segundo tempo, o Brasil era agressivo e era perigoso. Mas tinha muita dificuldade de recuperar a bola e isso já era um problema. É que aí Sim. o problema virou outra coisa depois, né? Aí a gente tem a segunda fase do jogo, em que foi um pouco antes da pausa da hidratação, na Foi verdade, né? Ele imediatamente entra antes, e né? vem. Foi imediatamente antes. O Ancelotti entra com o Neymar, também entra com o Danilo, né? Então ele não só muda, ele não só coloca o Neymar, que é uma questão de que exige compensações, como ele já também muda, né? Um pouco o jeito do time. E aí entra o Danilo para dar um pouquinho mais de solidez no meio campo. O Vini tem que ficar bem na esquerda, o Endrick tem que ficar bem na direita. E agora a gente tem um ataque que é 3 jogadores que não pressionam. Né? Assim, imediatamente esse já é o primeiro problema. Porque você tem o Vini, que não faz isso, nunca fez, nem no Real Madrid, em lugar nenhum. O Neymar, que, assim, não tem nem o que dizer, e o Endrick, que também tem seus problemas. Né? Acho que ele até se esforça, mas ele não é tipo, como a gente viu no primeiro gol, ele deu o bote que eu costumo dar, sabe assim? Ah, não, olha, tentei. E não já é uma questão, né? E o Brasil morre, né? O Brasil se desorganiza completamente depois da entrada do Neymar. E eu confesso para você, Lobo, eu fui o maior crítico da convocação do Neymar. Eu ainda assim não acreditava de verdade que o Brasil ia ser eliminado tão claramente por influência dela. Eu não achei que isso ia acontecer. Principalmente depois que ele se machucou e que permitiu que o Ancelotti adotasse uma postura assim super cautelosa com ele. Né? Vai entrar aqui contra a Escócia, não entrou contra o Japão. Eu imaginei até que talvez a gente nem fosse mais ver o Neymar na Copa. Mas eu não acreditava de fato que ia ser tão diretamente ligado a ele. E assim, não é que ele jogou mal. Ele jogou mal, mas ele tem jogado mal, né? E tirando a parte no final que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, com a bola, antes de chegar lá, né? Enquanto tinha jogo ainda, enquanto o Brasil estava tentando ganhar. Não é nem que ele jogou mal, ele teve uma ou outra jogada, sim, tá. Mas a entrada dele matou o time, porque essa era a loucura que as pessoas falavam e que nunca entrou na minha cabeça. Que foi exatamente o que o Ancelotti fez, que foi o leva para entrar nos últimos 30 minutos. E é tipo, gente, futebol não é assim. Futebol é coletivo. Se você coloca o cara desse sem ritmo de jogo, sem condição física, para entrar nos últimos 30 minutos, você vai desorganizar o seu time. E aí, ou você tá correndo atrás do placar, ou você tá atrás, ou você tá empatando, ou você tem que segurar uma vitória apertada para ele entrar e fazer diferença de verdade. Em todos esses cenários, desorganizar o time é um risco que o futebol que o Neymar entrega hoje não compensa. A única situação em que o Neymar poderia entrar de boa é contra a Escócia ganhando por 3-0. Mas até aí dava para entrar o Zico, com 65 anos, que também não ia fazer nenhuma diferença. O Brasil ia ganhar o jogo de qualquer jeito. Então, era sempre essa questão em torno da utilização do Neymar, porque eu nunca acreditei que ele ia, e ninguém acreditava, e acho que nem o Ancelotti acreditava, que ele ia ficar, tipo, chegar a um ritmo de jogo para jogar 75 minutos, que seja, em alto nível e tudo mais. Então, aconteceu exatamente o que todo mundo esperava, né? Nem eu esperava, você esperava, todo mundo esperava. E é muito louco, Lobo, quando você pega as eliminações da seleção brasileira de 2002 para cá, tirando as do Tite, são todas previsíveis, né? Todas elas acontecem exatamente pelo roteiro que a gente fala que vai acontecer, né? É um time pilhado demais do Dunga, o time tem que mudar a escalação de 2006 e o time não foi bem preparado, e 2014 não tem que entrar com o Neymar, a questão emocional dos jogadores em casa, e tudo isso explode. E a gente teve mais uma dessa, que foi não levar o Neymar. Levar o Neymar é um risco se você tiver que utilizá-lo. E a única coisa que me surpreende é que ele utilizou, né? Porque ele não precisava utilizar. Mas ele utilizou. E eu realmente não consigo entender por quê.
O grande problema, a gente falou nos últimos meses, né, Bonsa, que o grande problema de você levar o Neymar, e você escreveu isso em uma das nossas edições da newsletter, levar o Neymar não é neutro. Ele não é o João Pedro, que você pode deixar no banco e ninguém vai gritar que ele não foi colocado. Vou dar um exemplo. Em 2010, o Brasil foi eliminado com substituições para fazer ainda. Podia ter mudado, não quis, o Dunga não quis. Ele não tinha o Ronaldinho Gaúcho no banco. Se ele tivesse o Ronaldinho Gaúcho, tivesse morrido com uma substituição para fazer, a crítica ia comer e ele e teria razão. Como você tinha o Ronaldinho no banco, o Ronaldinho não era mais o mesmo. Não quero nem saber. Era o Ronaldinho, você tá perdendo o jogo. Então, ele tinha o Grafite no banco, que é um bom jogador, mas ele não pôs o Grafite, ele pôs o Nilmar. E ninguém hoje questiona, meu Deus, se ele tivesse colocado o Grafite em... e nada contra o Grafite, eu acho ótimo, inclusive jogou muito no meu time, mas o meu ponto é, quando você leva o Neymar, e você escreveu isso, ele não é neutro. O João Pedro, se tivesse lá no banco ontem, no jogo do Brasil, ninguém ia falar, putz, mas não colocou o João Pedro, hein, Ancelotti? Não dá. Quando tem o Neymar, e eu acho que isso passa na cabeça do técnico, porque ele já teve que responder isso na última, né? Por que não entrou o Neymar contra o Japão? Não, eu tava pensando em colocar... eu acho que o cenário do último jogo já criou o cenário para esse. Porque ele não colocou, o Brasil ganhou, foi muito sofrido, e eu acho que passou pela cabeça dele. Se a gente não ganhar e o Neymar não tiver entrado, a minha vida vai virar um inferno. Porque vai ser eternamente por que não colocou o Neymar. E eu acho que isso ficou... Então acho que a gente até precisa voltar no momento antes da convocação, que é quando renovam o contrato dele. E quando renovam o contrato dele, dá um estofo pro Ancelotti e falar assim, bom, se eu vou ter que ficar aqui até... Se eu vou ficar, né? Eu quero ficar aqui até 2030, eu preciso comprar alguma paz. Porque eu tenho certeza que isso não era o plano esportivo dele, levar o Neymar. Ele nunca montou o time, não deu nenhum indício técnico que ele pensava em usar o Neymar, que ele ia montar o time ao redor do Neymar. Nunca, em nenhum momento. Mas ele não é burro, né? Ele sabe que quando eu não tenho essa informação, mas a gente conhece... Sai na rua hoje e pergunta se o Ancelotti é burro. E diz qual foi a porcentagem. Pois eu tenho certeza. Já tinha gente aqui pedindo para ele sair e tal. Mas a questão é assim, o Ancelotti certamente levou essa questão aos jogadores, ele estava ouvindo essa pressão de um monte de gente, de público, de imprensa, um monte de gente na imprensa defendendo abertamente, um monte de jogador defendendo abertamente, fazendo campanha pelo cara. Eu tenho certeza que ele levou isso lá para o vestiário e falou, galera, qual é que é? Vocês querem o cara e não querem, por quê? Ele faz isso, ele já falou, e ele deu uma entrevista muito boa ao The Athletic, que deixou isso muito claro no contexto, né? Que ele sempre fez isso no Real Madrid, no Milan, ele sempre levou as questões para os próprios jogadores, e quando ele tinha uma ideia que os jogadores falaram, professor, isso aqui não vai funcionar por causa disso, disso e disso. E ele sempre ouvia os jogadores, ele não seguia sempre o que ele falava, e quando ele acreditava que ia funcionar assim, ele tentava convencer os jogadores. Ele ficou claro, acho que ficou claro para ele que era uma batalha que ele não ia vencer. Que os jogadores queriam, a boa parte da imprensa, das pessoas, o Datafolha mostrou, pesquisa, nem lembro quem que encomendou, mas enfim, acho que era 53%, eu pus na newsletter de hoje, acho que 53% das pessoas queriam a convocação do Neymar. Então assim, e a gente viu na convocação, na hora que anuncia o nome dele, tem uma gritaria, festa. E não era só lá dentro. Que vai falar, mas lá dentro só tinha os playboyzinhos, sei o quê. Não era. Na rua, as pessoas estavam comemorando, soltando fogos. Então não é que foi... era popular, era uma medida popular, ele sabia disso. E era uma medida popular entre os jogadores. Eu vou dar o exemplo de outra coisa que aconteceu em 2002. O Filipão, isso já foi contado pelo próprio Filipão, por outros jogadores. O Filipão levou essa questão do Romário, na época, pro vestiário. E ele falou, eu tô pensando nisso, eu quero saber o que vocês acham. E os jogadores falaram, professor, a gente não precisa. Se o senhor não quiser levar, não tem problema. Então, assim... que assim, tem uma diferença. Eu não sei se o Ancelotti levou pro vestiário e os caras falaram, não, a gente precisa do Neymar, porque a gente não sabe com 100%, tem como saber, né? A gente não tem, mas a gente imagina, né? E a pelo diferença que ele de falou, postura, né?
Porque ele foi perguntado sobre isso e ele falou, né? minhas decisões eu tomo falando com os jogadores e deu o exemplo do Real Madrid, né? Então, E ele não disse que foi em isso, público. né? Os jogadores também falaram o tempo inteiro, o Casemiro, precisamos do Neymar, o Rafinha, o Neymar, então, enfim, dá para deduzir, né? E é uma diferença de postura muito grande que a gente pode, até acho que é um ponto de discussão mesmo, porque agora imagino que a seleção vai sem Neymar. Eu acho que essa condução do Neymar também mostrou o melhor e o pior do Ancelotti, né? Como a Copa inteira mostrou o melhor e o pior do Ancelotti. Que é essa gestão de grupo em que ele é muito bom nela, é legal que ele ouça, é bom que ele ouça os jogadores, eu acho que ele sabe equilibrar muito isso, mas ele também é, às vezes, um pouco político demais, né? E acho que fica um pouco no meio do caminho ali, porque eu acho que ele estava conduzindo muito bem a situação do Neymar até aquele momento. Até aquele momento. Ele estava conduzindo perfeitamente, é que aí não adianta mais, né? Mas ele estava conduzindo exatamente como deveria conduzir. E, de novo, acho que a lesão ajudou bastante, porque tirou muito do... Porque, outra coisa, né? Demorou um pouco, mas apareceu antes do jogo. Os parças influencers. Falando... Caiu o negócio aqui. Os parças influencers... Não, agora o Neymar tem que ser titular, que absurdo, Neymar, Bom, blá, blá, blá. Teve ex-jogador comentarista na TV falando isso. Né? O ex-jogador que eu menos entendo ser comentarista, assim, mas enfim. Começaram, agora que o Neymar jogou um pouco, começou o barulho, que eu me preocupava também. Mas ele estava conduzindo bem até ali. E assim, antes de ir para isso, em questão do Ancelotti, em si, mais amplamente, foi um fim apropriado para ele na seleção brasileira. Eu acho que triste, sim, mas também apropriado. Porque a seleção brasileira do Neymar é basicamente todo mundo olhando para o Neymar, decidindo, às vezes, né? Ele teve excelentes partidas pelo Brasil, ele foi um craque da seleção brasileira, ou para o Neymar fazendo esse showzinho. Mas, de qualquer maneira, é o elenco inteiro, o resto do time, olhando para o Neymar. E esperando para onde que o Neymar quer levá-los, né? O que o Neymar quer fazer, o Neymar. E foi assim que a Copa do Mundo dele terminou, que a Copa do Mundo terminou com o Neymar cobrando um pênalti que o último lance, talvez o Brasil tivesse mais um ataque, faz o gol, fala comigo não, como se tipo, o Bruno Guimarães você pega, mas o meu você não pega. Sério, gente. Essa é a postura de líder, né? E ainda arranja confusão, vai chamar o Odegaard, tudo isso uma cena ridícula, enquanto os outros jogadores estão ali. Mas, Neymar, a gente ainda tem mais um ataque, e o jogo e a gente tá perdendo, e a gente tá sendo eliminado da Copa do Mundo. E eu acho que não tem nada a ganhar com isso aí que você tá fazendo. Mas quem que vai virar para ele e falar... Ninguém tem esse peito, né, Bolsa? Exatamente, porque o resto dessa geração é de fato mole. Subserviente a ele também. Dizer de outro jeito. Uma das principais questões, eu também escrevi naquele texto que você citou, as principais penas da convocação do Neymar é que era uma oportunidade de já começar uma seleção brasileira sem Neymar, em que não teria Neymar para olhar, em que nesse jogo contra a Noruega tinha que ser o Vini, teria que ser quem está em campo, Bruno Guimarães, os jogadores líderes da seleção brasileira da próxima, né? Só que em vez disso, não. O Neymar entrou no momento em que o jogo estava mais quente, mais decisivo, e aí de novo é sobre o Neymar. Aí todo mundo olha para o Neymar, entrega a bola para o Neymar e deixa o Neymar fazer o show do Neymar. Então, assim, foi triste, foi melancólico, e ao mesmo tempo foi muito adequado em relação aos 16 anos do Neymar na seleção brasileira. E esse acho que é até para deixar muito claro, assim, quando o Neymar entra, mesmo que ele não tenha jogado, enfim, não tenha perdido a bola que gerou o gol, não é isso, mas para entrar o Neymar, o que o Ancelotti fez? Primeiro, a gente falou, tinha tirado o Matheus Cunha, que você já perde força de combate no meio, que já tava ruim, mas tirou um que já fazia isso. Você pôs o Endrick. Aí quando ele vai pôr o Neymar, ele não pode pôr o Neymar. Ele tem que pôr o Neymar e o Danilo Santos, porque ele sabe que ele vai perder o meio, que já não tava bom. Então aí ele tira o Ryan, eu imagino que ele ia colocar o Neymar no lugar do Martinelli.
Só que se ele tira o Martinelli, que é um cara que combate, que briga, que corre, e ele põe o Neymar, o Brasil, que já não tá marcando ninguém, ia marcar ninguém menos ainda. E aí ele põe o Danilo. Só que aí pra pôr o Danilo, você tem que tirar alguém. Aí ele tirou o Ryan. Aí pra tirar o Ryan, eu tenho que pôr o Endrick na direita. Aí pro Neymar jogar de falso 9, eu tenho que fazer o Vini voltar e marcar pelo lado esquerdo, algo que o Martinelli ajudava, e agora o Martinelli não tava mais. Ele tem que voltar. Então você mexeu no Endrick, que era o jogador mais perigoso para fazer infiltração pelo meio, numa defesa que é vulnerável da Noruega, e mostrou isso ao longo do jogo inteiro. Você tirou o melhor do Vini, que estava bem mais longe. Se você tinha que fazer isso com alguém, essa mudança toda no time, tinha que ser pro Vini brilhar. Que ele é o jogador que hoje decide. Mas você fez o Vini correr pelo Neymar. E aí você jogou o meio no lixo também, né? Porque aí a gente já falou, teve vários problemas. O Casemiro não fez a melhor Copa da vida dele, muito pelo contrário. O Bruno Guimarães cansou. Aí você colocou o Danilo Santos para tentar correr pelos outros. E ele correu uma barbaridade, mas honestamente, correr sozinho não adianta nada. Se você não tem uma pressão organizada para pelo menos quando os caras passarem do meio ter alguma pressão, não adianta, né? O cara correr muito. Ele correu muito, mas correr sozinho, sem coordenação, não adianta. E aí é o que você falou, não tem como a gente marcar um adversário com Vini, com Neymar e com Endrick ao mesmo tempo. Aí a pressão, que sempre foi um problema do Brasil, sem esses três juntos, passou a ser inexistente, e aí é a consequência. O Endrick não está marcando bem na direita, como o Ryan estava, a marcação, ele faz um botezinho horrível, o Danilo fica sobrecarregado com 2 jogadores ali, porque aí também fica... Mas o Danilo não impediu o cruzamento. Ele estava com 2, assim, era a função do Endrick atrasar o jogador, pelo menos. Pelo menos você atrasa o jogador para ele não ter espaço para cruzar e ter que tocar para trás. Então, assim... É uma consequência, o gol é uma consequência direta da entrada do Neymar. O Danilo só entra por causa do Neymar. O Danilo Santos só entra por causa do Neymar. O Endrick só tá lá por causa do Neymar. O Vini não tá perto do gol por causa do Neymar. Então, assim, e essa era uma conta que a gente já tinha precificado, né, Bonso? Uma hora ele ia entrar. A gente sabia que uma hora ia entrar porque a pressão era grande. Agora, a hora de escolher isso, até ontem... eu tinha achado, ele tinha encontrado um jeito. Eu vou colocar quando ele não puder comprometer. Vou colocar ali, eu vou falar que ele não tá em forma e tá tudo certo. Quando ele coloca com 21 minutos do segundo tempo, com o jogo aberto e com o Brasil fazendo um bom jogo, atacando, criando... O Endrick tinha acabado de perder uma chance clara de gol. Que o Brasil poderia ter aberto o placar, já tinha tido pênalti e tudo mais. Acho que a discussão do pênalti é até meio boba. Assim, quem que tiver... Eu acho que, se eu sou o técnico, eu mando o Vini... Aí não é o melhor batedor. Não tem um batedor exímio ali. Sabe, mas Lobo? não é essa discussão. A questão é que, assim, quando você põe o Neymar aos 21 minutos e abre mão de tudo isso, você tá fazendo o jogo pra torcida, né? Então, assim, ele pôs, porque a primeira coisa que eu pensei quando entrou, e eu falei aqui em casa, eu falei pra Gabi, eu falei, ele tá colocando, porque se ele perder... Ele quer perder com o Neymar em campo para não ter o fantasma por 4 anos que você não colocou o Neymar. Sim. Só que é terrível pensar isso, né? Mas é o único motivo, né? Porque eu sei que ele não é burro. E que ele sabia o quão pouco o Neymar poderia contribuir. Ou sei lá, talvez não. Talvez ele esteja voando nos treinos. Mas acho que ele imaginava que era uma situação difícil para colocar o Neymar e que as compensações seriam muito grandes e tudo mais. Eu acho que ele achou que ainda dava para ganhar da Noruega desse jeito, lógico, né? Acho que ele não dinamitou não, também acho que ele não abriria a mão do jogo. Acho que ele achou que ainda dava, mesmo com o Neymar, mas a única explicação tem que ser essa, tipo, não vou cair quando... E é que assim, o jogo não estava nem sendo perdido, né? Não é nem uma questão, estamos caindo, então eu vou colocar o Neymar para ele cair comigo. O jogo estava empatado, né? Então, e com o Brasil melhorando, né? Tinha criado Brasil melhorando. Não era uma coisa assim, a gente tá tomando um amasso, né? Não era isso. É uma decisão que me deixa muito intrigado. Eu quero muito a matéria da The Athletic, sabe? Sobre a decisão do Neymar. Gostaria a questão muito do Vini não bater o pênalti, eu não tenho problema com o Bruno ter batido. O jogo estava no começo, o Brasil estava bem,
Assim, tá, beleza, é o cara melhor estatisticamente. O que me chama a atenção é o sintoma de haver isso. O que eu quero dizer é o seguinte: não tem nenhum técnico que vai chegar na França e vai falar: peraí, Mbappé, eu vou fazer uma análise estatística aqui para ver se você é o nosso melhor batedor. Aí o Rabiot é o Ou, melhor. o Rabiot é o melhor. Então, assim, ou na Argentina, em que claramente o Messi não é o melhor batedor, mas ele bate mesmo assim. Porque esses caras são os craques do time, eles são as referências técnicas, eles são os artilheiros, eles vão bater os pênaltis. O que me intriga é porque o Vini não é considerado dessa maneira na seleção brasileira. E quando eu falo desse jeito, não estou tentando sugerir motivos escusos. É só porque ele, às vezes, não parece ser. Né? E eu acho que nessa Copa, ele progrediu muito nesse sentido. Acho que antes dessa Copa havia críticas legítimas, tipo, pô, tem vários momentos que o Brasil precisa do Vini e o Vini não aparece. Nessa Copa do Mundo ele apareceu. Ele carregou o Brasil até as oitavas de final. Poderia ter aparecido mais ontem também. Eu acho que ele não fez um bom jogo. Ele deu uma bola para o Hendrick, mas no geral não foi o melhor jogo do Vini numa partida de eliminatória do Brasil. Mas não se escondeu também, né, Bonsa? Não se escondeu. Só não jogou bem. Acontece. Mas o fato de haver uma hierarquia de pênaltis, que o cara chegou e falou, vamos ver quem bate realmente o melhor pênalti, em contraste com o que você imagina que é a posição do Vinícius na seleção brasileira, é muito louco. Deveria ser só o Vinícius, ainda mais. E mesmo que não fosse desde o início, com a Copa que o Vinícius está fazendo, que vire o Vinícius. Né? Ele tá com confiança, ele tá jogando muito bem. Então, a decisão do Bruno Guimarães bater ou não, vai lá, tanto faz. Mas me chamou a atenção o fato de haver isso, né? De não ser automaticamente o Vinícius, como seria com outros craques de outras seleções. E não é só que não era ele, né, Bonsa? É que segundo o Ele Ancelotti... era tipo o sexto, né? Ele não estava entre os 5 primeiros. Talvez ele seja Pois o sexto, porque o Ancelotti não falou. Talvez ele não seja. Mas nem sei, talvez nem seja o sexto. Então, assim... E aí tem esse ponto também, eu vou aproveitar para levantar outra coisa, amor. E isso me chama a atenção na Copa, me chamou ao longo da Copa toda. Ontem até teve um lance que não foi assim, mas o Vinícius não usa o pé esquerdo, né? Nunca. E assim, eu não tô dizendo que ele tem que ser ambidestro, ninguém é. O Messi não é ambidestro. Mas você, em algum momento, que a bola cai no pé direito e você não vai ter tempo de puxar para o seu pé bom, como é o caso do Messi, assim, caiu na direita, não deu, ele já fez gol de cavadinha de pé direito. Porque caiu engraçado, direita. Desculpa, é só porque contra o Cabo Verde ele perdeu um gol exatamente assim, né? Que a bola caiu no pé direito, ele bateu com a esquerda ele bateu com a esquerda e perdeu. É. Pois é, então, porque o jogador desse nível, e assim, eu vou até usar um exemplo do próprio Neymar. O Neymar, nos bons tempos, aquele gol que o Vini quase fez antológico contra o Japão, se é o Neymar de 2015, ele vai pra dentro do gol e mete de canhota, enche o pé dentro do gol. Porque o Neymar não tinha essa diferença. Ele é destro, ele é evidentemente melhor com o pé direito, mas ele sempre bateu com o pé não dominante com muita facilidade. E bateu sem problemas. E eu acho que um jogador desse nível não pode ter um pé só. Não pode ter um pé só. Assim. Isso é um problema que, por exemplo, eu lembro do Bale. O Gareth Bale era um excelente jogador, mas o pé direito dele era nulo. E assim, não dá para chegar nesse nível não tendo o mínimo com o pé não dominante. Assim, eu não tô dizendo que é para bater escanteio com o pé esquerdo, que nem o Marcelinho fazia. Não tô dizendo que é para fazer isso. Mas você tem que ter um mínimo, porque alguns lances cai no pé esquerdo dele e ele não cruza, por exemplo. A bola tá na linha de fundo, ele não cruza. Ele tenta dar um toque a mais para ficar posicionado para fazer com o pé direito. Isso é um problema, porque você cria um toque a mais, é uma chance a mais dos defensores chegarem, enfim. E isso acho que tem a ver com o que você falou, porque isso é treino. Assim, o talento, a capacidade, a técnica ele tem. Treinar pênalti é treino. Assim, não é, como você falou, qualquer jogador profissional desse nível aí, esses caras batem pênalti todo dia, o tempo todo. Então, assim, é só uma questão de treinar a situação.
né? Enfim. Não, desculpa, é que a metáfora foi muito boa, porque bateu um Que vento que caiu. a camisa da seleção brasileira A camisa caiu aqui. Então, acho que É até a assim, camisa de 2006, inclusive. é um bom gancho para passar para o mais amplo assim, do trabalho do Ancelotti, porque a verdade é que Deixa eu só pegar a camisa, vai, senão meus vai cachorros resgatar a camisa. Porque a questão, Lobo, é que assim, a verdade é que dos 52 jogadores convocados entre as duas seleções, o melhor é norueguês. Então, e eu acho até que dá para discutir se é o Haaland ou o Vinícius, no geral. Né? Acho que tem temporadas que o Haaland vai ser claramente melhor, temporadas que o Vinícius vai ser claramente melhor. Eu, se fosse escolher só um dos dois, eu escolheria o Haaland para o meu time. Mas, enfim, eu acho que tem uma discussão aí. Mas nesse jogo foi, sem dúvida, o Haaland. Né? E o Brasil tem um pouquinho de dificuldade de lidar com isso. Né? De o seu time do Brasil não ter os melhores jogadores. E eu achei interessante o dado que você trouxe sobre a posse de bola, porque depois de toda a eliminação de uma seleção grande, né, a gente tem que voltar à nossa identidade. Todo mundo fala, né? A Alemanha falou, a Itália fala, tipo, todo mundo tem que voltar para a sua identidade. E é muito difícil definir qual que é a identidade do Brasil, porque não é posse de bola, como você acabou de mostrar. Alguns dos jogos mais marcantes da seleção brasileira, o Brasil não teve posse de bola. E para mim, a identidade do Brasil eu tenho jogadores melhores que você. Foi assim que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Foi assim que o Brasil virou uma potência na Copa do Mundo. Chegou em finais, todos os resultados do Brasil, a maioria deles foi: eu tenho jogadores melhores que os seus. E o Brasil não tem mais. Então acho que a grande dificuldade de recalibragem do Brasil na Copa do Mundo é aceitar esse fato. Que o Brasil tem ótimos jogadores, o Brasil está na conversa, o Brasil está no patamar, assim, no raio das principais seleções, mas ele não tem os melhores jogadores. E aí você só tem um caminho para ser competitivo. Bom, dois. Você pode também, de repente, ter. Mas o outro é montar um time melhor do que a soma das suas peças para chegar lá. E a gente tem dificuldade com isso, né? Porque durante todos esses anos, o Brasil não precisou fazer isso. A gente não é bom nisso, mas e o Brasil não precisou fazer isso. Só que agora precisa. E quando precisa, e quando consegue, funciona. Eu acho que o Brasil do Tite, de 2018, tinha chance de ser campeão. Tinha uma boa chance de ser campeão. Entrou na Copa do Mundo como um dos favoritos, né? E nem acho que era uma seleção especialmente talentosa. Era boa, tinha o Neymar em forma, tinha várias coisas ali a seu favor. Mas o Brasil do Dunga, Bonsa. Pode até pegar o Brasil, do Dunga. Sim, a gente tinha Dunga todas ainda. as críticas possíveis porque, como você falou, o time que foi eliminado exatamente como todo mundo esperava que fosse eliminado, né? Perdendo a cabeça, depois de tomar o gol, enfim. Sim. Mas era um time que era coletivo, era montado. E, sim, assim, se era difícil contra a Holanda, porque não encaixava, contra a Espanha talvez encaixasse e podia ganhar o título, né? E ali, que ali eu ainda não tenho certeza se já era o caso de não termos os melhores jogadores. Talvez fosse, acho que a Espanha tinha um elenco melhor do que o Brasil naquela Copa do Mundo, mas acho que o Brasil ainda estava tipo, Kaká, tinha o Kaká, né? Tinha o Robinho, ainda estava no auge. Mas talvez já estivesse mesmo nessa nova fase. E acho que assim, isso nos leva ao Ancelotti, porque é o único caminho, né? Não adianta pegar o vídeo do Scaloni e falar: o Brasil tem que fazer que nem a Argentina. Tipo, podemos tentar. Porque o futebol de seleções é meio aleatório, né? O futebol de seleções, sei lá, o que funciona. A gente pode demitir o Ancelotti e tentar achar o nosso Scaloni. O problema é que a cada um Scaloni tem 29 Ramon Menezes. Então, você quer ficar reciclando até encontrar? A Argentina foi na maior sorte da história, né? A Argentina teve uma Copa muito ruim,
com talvez o terceiro técnico, melhor técnico argentino que ela poderia ter naquele momento, depois do Pochettino e do Simeone, e aí deu a seleção para o Scaloni como interino, e aí viu que de repente encontrou o maior treinador da seleção argentina. Ok, se você acha que esse é um plano, a gente pode tentar, né? O outro é contratar um treinador de competência reconhecida e apostar num processo, né? Que o Ancelotti ainda está no começo. Eu acho que a competência dele é reconhecida, né? Imagino que ninguém discorde. Também acho que é importante contextualizar, acho que talvez a gente tivesse ter feito mais isso, que ele não chegou no seu auge para a seleção brasileira e que ele não é exatamente um treinador de métodos modernos hoje em dia, mesmo entre os de elite da seleção. Mas, de qualquer maneira, ele é um treinador de altíssima competência e altíssimo estofo, e no futebol de seleções você não precisa dos métodos mais modernos o tempo inteiro. O Brasil, e a pergunta que o Brasil tem que se fazer é: vamos apostar no processo, né? A gente tem que tentar apostar nesse processo, porque o processo só começou e foi extremamente acidentado. O Brasil teve muitos desfalques, o Ancelotti teve 1 ano, o Brasil jogou 3 anos no ciclo fora, o Brasil teve 1 ano de trabalho com o Ancelotti, teve vários desfalques, teve a questão do Neymar, teve todas essas coisas que não haverá no próximo ciclo. Então, o que o Ancelotti fez até agora, para mim, teve erros e acertos. A maneira como terminou foi gritante um erro, né? Mas eu acho que ele fez o time evoluir da primeira rodada até as oitavas de final. Até achei que deu rápido uma estrutura tática para o Brasil ali entre os jogos contra o Haiti e a Escócia. De repente você já via como o Brasil queria jogar, como ele se comportava. Achei isso um grande mérito dele. Contra o Japão ele era o gênio, que encontrou o Martinelli ali, que fez as mudanças certas, e até parecia que ele ia ser de novo quando o Endrick sai na cara do goleiro, né? Porque aquele milésimo de segundo que você pensa putz, o velho conseguiu de novo, né? Tipo, ele colocou o Endrick fez o gol. Só que o Endrick acaba perdendo o gol. Acho que ele foi extremamente conservador nas suas escolhas, o que é parte do negócio dele. Acho que em parte também pelo mesmo motivo do Neymar, assim, né? Que tipo, ele poderia ir para a Copa já com a seleção renovada, né? Sub-25 do Brasil. Mas aí se perde 4 anos de jogou uma Copa fora porque não levou não sei quem, porque não levou não sei quem. Então eu entendo também por que ele não fez isso. Mas eu acho que assim, o primeiro ano do Ancelotti foi de muitos altos e baixos. Eu acho que ele não teve as melhores condições para trabalhar e acho que ele não fez o melhor das condições que ele teve. Mas eu não vejo nome melhor para comandar o próximo ciclo, né? Ele já teve o seu primeiro ano de aclimatação ao futebol brasileiro, né? E, tipo, aclimatação hard ao futebol brasileiro. Ele já sabe com que ele está lidando e ele é um técnico de muita experiência, de muita qualidade e parece o mais indicado para comandar o próximo ciclo. Até porque, se ele não comanda o próximo ciclo, esse último que a gente jogou fora foi em vão, né? Porque a gente jogou fora para ter o Ancelotti. Então, se a gente joga fora um ciclo, chega o Ancelotti, ele tem uma Copa do Mundo ruim, e aí a gente manda ele embora, aí realmente a gente jogou o ciclo fora por nada. E eu não vejo um nome melhor para o lugar do Ancelotti nesse momento. Não, eu também não, e acho que... Eu entendo as críticas a ele, eu acho o trabalho dele apenas ok, não é muito melhor do que foi os anteriores até. A questão é que assim, eu acho que na Copa o trabalho dele foi bom, até o jogo de ontem, e até o intervalo do jogo de ontem, eu acho que o trabalho dele foi bom, ele consertou, ele fez aquilo que a gente cobrou que o Tite demorou para fazer. Em 2018 o Brasil, em parte, perde a Copa porque demora para se corrigir, né? E aí a Bélgica explorou isso largamente, e aí não deu tempo de buscar, né? Porque fez aquele primeiro tempo muito ruim, toma 2 gols e aí não deu mais para buscar. Eu acho que ele mudou, assim, ele escalou um time contestável no primeiro jogo,
E mudou. Ele não ficou refém desse time. Ele mudou no segundo jogo e se mostrou disposto a olhar o que estiver acontecendo e dar a chance de quem entrar. Por exemplo, foi pedido o Endrick o tempo todo. Em nenhum dos jogos que o Endrick entrou foi assim, nossa, esse cara tem que ser titular. Ele entrou, ajudou ali uma hora ou outra, mas não foi que assim, né? Diferente, por exemplo, do Matheus Cunha. O Matheus entrou e resolveu o problema, vamos deixar ele aqui. Mesmo o Paquetá, nesse ciclo, no final aí, que ele ganha a posição um pouquinho antes da Copa, ali nas amistosas, também resolveu uma parte do problema que muita gente pedia. Então, assim, eu acho que ele foi bem na Copa até o jogo de ontem, que acho que aí ele não foi bem tanto do ponto de vista da marcação para recuperar a bola, o Brasil estava muito deficiente e piorou em relação aos outros jogos, quanto na hora que ele mexeu, que aí ele desarticulou completamente o time. Mas é isso, eu não acredito em um outro técnico. Eu prefiro dar 4 anos ao Ancelotti do que dar 4 anos pro Dorival ou pro Fernando Diniz ou para não sei quem mais. Renato Gaúcho, assim, não sei quem seriam os outros candidatos. Exato. Uma aposta que nem talvez, sei lá, um Silvinho, que é o mais... mas, enfim, eu também prefiro. Dar 4 anos pro Ancelotti. E eu também acho que o fato de ter renovado antes mudou a convocação. Como eu falei, se fosse só essa Copa, o Ancelotti não levaria o Neymar, gente. Assim, tenho certeza que ele não levaria, porque ele não ia comprar esse problema se ele não ficasse aqui. Porque ele não ia ter que lidar com o depois. Então, dane-se, ganhando ou perdendo, não ia ter... Agora, ele vai ter que lidar com isso, e eu acho que tem uma questão que, mesmo que eu e você acreditemos, e acho que muita gente acredita, ele vai começar com uma pressão que ele não viveu até agora, né? Ele vai viver uma pressão em todos os jogos daqui pra frente, em todos. Ele vai ter que arranjar soluções. Ele vai ter que arranjar uma solução pro Casemiro, vai ter que arranjar soluções para os laterais, vai ter que arranjar solução para talvez o Endrick ser titular. Ele falou isso depois do jogo, inclusive. Ele falou. Especificamente em relação ao meio campo, que precisa de novas ideias, de novos talentos e tal. Então, eu não vejo nomes melhores. Assim, tipo, tá, beleza, você Guardiola vai mandar uma mensagem pro Xaldi e falar, eu topo. Mas ele nunca vai fazer isso, né? Porque também os treinadores têm uma elegância entre si, né? O amigo, a gente citou o Klopp, e eu acho que o engraçado é que, assim, o estilo brasileiro que as pessoas têm na cabeça é esse. O Klopp. Klopp, é GG Impress, é eletricidade, jogadores se associando em transição, se associando com objetividade, né? É muito mais o Klopp do que o Guardiola. Poderia ser o Luiz Henrique também, que é um treinador que também tem esse PSG dele, é isso, intensidade, pressão e jogadores se associando mano a mano, né? Seria perfeito, né? Porque o brasileiro também adora mano a mano, então ele saberia colocar os jogadores mano a mano, talvez, né? Não sei também, porque ele consegue no PSG porque ele tem as peças, né? Não sei se ele teria no Brasil, mas enfim, essa é uma outra questão. Mas é isso, eu não acho que tem nome melhor. A gente pode começar de novo e voltar lá atrás e fazer algum técnico brasileiro ok, ou sei lá, talvez Abel, Jorge Jesus, sabe? Que não é brasileiro, mas é mais futebol brasileiro. Mas eu não acho que esse é o caminho. E não é porque ele é estrangeiro, é porque ele ganhou 5 vezes a Champions League. Se tivesse um técnico brasileiro que ganhou 5 vezes a Champions League e estivesse no comando da seleção brasileira, eu daria para ele exatamente a mesma quantidade de crédito que eu dou para o Carlo Ancelotti. Como a gente teve o Luxemburgo, né? Tite. Quando o Luxemburgo virou técnico da seleção, era meio que indiscutível, né, bom? Tem que ser o Luxemburgo mesmo. O Filipão era indiscutível. Mas nem ia citar esses dois, ia citar o Tite, que é eliminado da seleção brasileira, e eu dei todo o crédito para ele. Falei, ele é o melhor treinador para treinar o Brasil. E a gente falou que se dependesse da gente, né, Bonsa? Se fosse a gente em 2022, eu tinha assinado a renovação com ele vamos fazer de novo. Tipo, não deu nessa, vamos na próxima. Que sim. Depois do que ele fez de lá pra cá, eu fico meio... A gente não tinha como adivinhar, né? Sim, mas na época, tipo, ele poderia continuar. Mas eu também dei todo esse crédito pro Tite, porque eu achei que naquele momento ele era o melhor treinador para a seleção brasileira, né? E o Tite é brasileiro, né? O caso do Ancelotti, né? Assim, ele tem uma história gigantesca, ele tem um currículo gigantesco e ele é um bom treinador, muito bom treinador, às vezes um ótimo treinador, um excelente treinador. E não acho que tem nenhum melhor do que ele nesse momento.
Mais alguma coisa de Brasil, Felipe Lobo? Eu acho que agora é ver como que a gente vai lidar, né, com o próximo ciclo, e acho que vai ter uma renovação grande obrigatória, né, porque essa geração 92 do Neymar toda sai com ele, né, Neymar, Casimiro, Alisson, o Alisson inclusive fez o melhor jogo dele pela seleção, talvez, em Copas, mas todos eles estão na casa dos 34 ou 35, o Alexandro, Danilo, o Marquinhos eu tenho dúvida se ele vai continuar, porque ele deu uma fala meio que tem que apoiar eles, né? Ele falou. Como se ele não fizesse parte. Então eu não sei se ele já não se vê mais. Ele tem 32, né? Talvez chegasse na próxima Copa, não sei. Mas talvez ele não chegue mesmo, porque já deu sinais de não estar mais no seu auge, embora a Copa dele não tenha sido bem correta, né? Então, assim, tem o Douglas Santos, fez uma Copa correta, foi incrível, mas foi correta, e tem 32, também não vai ser ele. Então vai ter que arranjar bastante. Agora que o Kaique foi lá pro Como, talvez, né, chamem ele pra... Porque ele tava jogando no Cruzeiro, foi convocado, não teve continuidade. E aí eu acho que é só pra dizer isso. Seleção é trabalho de equipe, formação de equipe. Não é... A gente se acostumou, né? Eu concordo demais com o que você falou, bom, se a gente ganhava na força bruta, tem muito talento, passa por cima dos outros. Não dá mais para fazer isso, porque não tem mais times como, sei lá, o Japão de 98, não é o Japão de 2026. O Japão de 98 você ganha na força bruta. Se você tem talento, você passa por cima. Hoje é muito difícil passar por cima de adversários que chegam na Copa, só no talento, só porque você tem jogador bom. E a França viu isso em vários momentos da história recente. Tinha muito talento, tentou passar por cima no talento, na força bruta, e não deu. Né? Assim, nem sempre dá. Na Eurocopa, tentou passar por cima da Suíça na força bruta, sem jogar coletivamente, e perdeu. E aconteceu isso outras vezes. Contra a Alemanha, tinha em 2014, era um time bom tecnicamente, só que a Alemanha era coletivamente melhor, ganhou. Enfim, eu acho que o Brasil tem que trabalhar mais, porque a distância hoje de uma Noruega para o Brasil... o Brasil é melhor, eu acho que deveria ter passado, criou para passar da Noruega, mas hoje, se você quiser só passar no talento, não vai passar. De ninguém, de nenhuma seleção média. Você talvez passe das pequenas. Talvez você passe pelo Uzbequistão, que não chegou no nível do Japão ainda. Mas para passar sobre a Noruega, sobre a Croácia, sobre a Bélgica, sobre, enfim, outras seleções, sobre o Japão mesmo, que a gente viu o trabalho que deu, sobre Marrocos, não vai dar para ganhar na força bruta. Tem que ter trabalho. E para ter trabalho, você tem que construir o time ao longo do ciclo. Não tem lateral, vai chamar lá o Ian Couto e falar, nós vamos treinar você para ser... Você tem talento, eu vou fazer você jogar. Tem o Wanderson, que se machucou, talvez ele até fosse para a Copa. Tem que pôr no time e ir trabalhando os caras. A gente não tem meio campista. Tinha o Gerson, que se perdeu por vários problemas aí. Mas assim, tem jogadores ali. O João Gomes não fez uma boa temporada. Não foi bem quando jogou pela seleção. Mas talvez fosse o caso de vamos trabalhar com os caras. Vamos formar pega os caras que têm talento e trabalha em cima deles. Porque também se a gente ficar esperando, como sempre falou, essa bobagem do seleção é momento e tem que levar sempre os caras que estão brilhando naquele dia, a gente sempre vai estar sujeito ao time não ter coesão, não ter uma formação, não ter conhecimento, não ter vivido várias coisas juntos, porque a gente vai falar da França. A França está com o mesmo técnico desde 2012. Com todas as críticas que a gente tem ao Deschamps, você vai criando mecanismo, você vai testando jogadores, você vai formando esses jogadores. O Rabiot, as pessoas falam o tempo todo, ninguém gosta do Rabiot, ele falou, não, esse cara aqui é importante para mim, e vou construir assim um time. E construiu o time com ele, e foi construindo. Então, eu acho que tem que fazer isso. Vai ter que pegar. Eu acho que o Brasil tem jogadores. Você tem que trabalhar com jogadores. A gente não tem meio-campista, tem o Gabriel Sara. Ah, mas ele joga no Galatasaray. Bom, a gente tem que escolher se a gente quer ter jogador agora, ou se a gente quer ter estrela. Né? Assim. Principalmente até a próxima Copa América, a gente tem que esquecer isso. Inclusive entre Europa e Brasil. Joga lá, Luciano Juba, Breno Bidon, joga toda essa galera da seleção brasileira e vê o que fica, né? Porque é agora que o Brasil precisa encontrar
essa é uma situação rara para o Brasil. O Brasil precisa encontrar talento, precisa encontrar quem são os caras que vão jogar. Porque os jogadores estabelecidos de seleção brasileira ou estão indo embora ou se mostraram insuficientes, né? E até acho que a Copa do Mundo do Bruno Guimarães foi ótima. Mas não acho que faz sentido também começar a próxima Copa do Mundo dizendo nós vamos fazer o time girar em torno do Bruno Guimarães no meio campo, né? O meio campo do Brasil é Bruno Guimarães e mais talvez não seja, né? Então acho que tem que começar mesmo com basicamente Vinícius e vamos ver o resto, né? Acho que Vinícius, Endrick e Estevão vão estar envolvidos, né? De alguma forma. Eles vão estar envolvidos. Eles vão estar envolvidos. Vamos ver exatamente. Lógico que eles vão estar envolvidos. Assim, o Rafinha vai estar envolvido. Né? O Bruno Guimarães vai estar envolvido, né? Mas estou falando assim, quando você vai fazer o seu 11 ideal, assim, eu coloco o Vinícius e paro. Coloco o Vinícius e paro. Tal, qual que é o resto? Né? Tirando o Vinícius, é basicamente isso. Antes da gente terminar, passar rapidinho pela Batalha do Azteca. Eu batizei. Que jogaço. Que foi talvez o melhor jogo da Copa. Assim, foi inacreditável o jogo entre Inglaterra e México. Teve um jogo com tantos momentos diferentes também, né? Porque o jogo começa quente, o Rice quase é expulso, o Lira e o Kane brigam e a torcida tá em cima. E foi exatamente o clima que a gente esperava, né, para esse jogo, em que poderia colocar o México nas quartas de final pela primeira vez desde 1986. E a Inglaterra parecia ter matado o jogo assim em 2 minutos, né? Uma jogada exatamente do plano de jogo do Tuchel, que é jogada pelos lados, velocidade pelos lados, para pegar a chegada dos meias atacantes na área, né? E foi assim que aconteceu. Saka cruzou, o Bellingham marcou de cabeça. Logo na saída de bola, o Gilberto Mora, coitado, desarmado, 17 anos, um jogo desse, acontece. Ele foi desarmado e sai o segundo gol da Inglaterra. O México desconta, aí no segundo tempo, a expulsão do Quansah, que tipo, a lateral direita da Inglaterra é assim, tá amaldiçoada, né, hoje em dia. E o México ainda comete um pênalti depois, o Kane abre 3-1, depois o México desconta com um pênalti e os últimos 20, 25 minutos foram tipo uma loucura. A Inglaterra não viu o campo de ataque e conseguiu se segurar de maneira impecável, né? Assim, sem cometer erros, com o goleiro, o Pickford saindo seguro em todas as bolas, com os jogadores chutando para frente, chutando para cima. E o que me chamou a atenção é que eu tenho certeza que tinha muito pouca gente que achava que a Inglaterra era capaz disso, né? De sobreviver a um ambiente tão hostil e a um jogo tão hostil e a um jogo que testou tanto, né? Não a qualidade técnica da Inglaterra, mas essa mentalidade, essa fortitude mental que muitas vezes não é associada à Inglaterra nas grandes competições, injustificavelmente, né? Porque a Inglaterra tem realmente um histórico muito aquém do que deveria ter, tanto na Eurocopa quanto na Copa do Mundo. Mas nesse jogo, e não só nesse jogo, porque desde da Copa de 2018, com o Southgate, essa é uma Inglaterra bem melhor nesse tipo de situação, né? Esse é o motivo do trabalho dele ter sido tão elogiado, apesar de, taticamente, não ser super sofisticado. Mas porque a Inglaterra foi afugentando fantasmas, né? Chegou na semifinal, ganhou disputa de pênalti, chegou na final da Eurocopa, se tornou uma seleção, a seleção do Harry Kane, né? Para marcar a geração, muito melhor na hora decisiva e na hora de comparecer quando necessário. Mas eu acho que esse jogo no Azteca, que primeiro era no Azteca, era o México no Azteca, era a altitude, era o retorno, primeira vez que a Inglaterra voltava ao palco da mão de Deus, tinha muita coisa acontecendo em torno desse jogo. Acho que isso foi o auge, né, dessa mentalidade forte da seleção inglesa. No mudo. É verdade. Acho que foi o maior teste de caráter, no sentido de personalidade, né? Não de caráter de má índole, da Inglaterra na história, sinceramente. Porque
eu acho que a Inglaterra, e acho que nenhuma seleção europeia, sendo bem sincero, estaria preparado para lidar com, assim, estaria esperando tudo aquilo. Preparado, a Inglaterra mostrou que estava. Mas assim, é uma situação muito sui generis, que talvez só a Holanda em 74 enfrentou na Argentina jogando em casa, e acho que até pior, porque enfim, tinha o contexto político da época e tudo mais. Mas é uma situação que os europeus não enfrentam, né, no dia a dia. A gente falou aqui. E a Inglaterra se mostrou à altura do desafio. E eu acho que o México se mostrou à altura também de enfrentar um adversário como a Inglaterra. Fez a Inglaterra... Eu não quero fazer isso também, porque a galera respondeu no Twitter, mas porque o outro lado tinha mais peito frio do que a Inglaterra. Que tá bom, né? Historicamente, realmente o México é o jogamos como nunca, perdemos como sempre. Mas esse México não foi assim. Não foi. E assim, colocou a Inglaterra com as costas na parede. Assim, ficou uma situação... o Bellingham teve uma hora lá, ainda no primeiro tempo, que teve que salvar a bola ali num lance difícil. Então, assim, acho que tem um mérito muito grande da Inglaterra de saber lidar com o ambiente. Foi um jogo de Libertadores, né? Bomba no hotel, cantoria a noite inteira, a pressão na saída do ônibus, dentro de campo, a pressão da torcida e a pressão do México, do time do México, fazendo valer a torcida, pressionando, criando chances, indo no embalo da torcida, assim. Foi um jogo muito difícil. A gente tá acostumado com isso, porque a gente já viu o Brasil ir para lá e ter que enfrentar isso, a gente já viu na antiga Copa das Confederações, o México fez o Brasil virar inferno lá, assim, jogou, e a gente já viu a Argentina, mas a gente tá acostumado porque aqui é assim. Aqui quando a gente vai jogar com a Argentina em Rosário, e assim o Brasil consegue uma vitória épica, a gente sabe o tamanho disso, porque é um ambiente criado para te desfavorecer. Eles não têm tanto isso. Não é que é fácil jogar em Berlim contra a Alemanha, mas não tem esse nível de pressão. É uma pressão em campo, né? De técnica, bola e tal. E acho que a Inglaterra lidou bem com isso. O Bellingham, que já tinha jogado muito no jogo anterior contra a Congo, ele meteu a bola debaixo do braço e falou, nós vamos classificar nessa bagaça. E ele foi o jogador que todo mundo espera que ele seja. Se espera que o Bellingham seja isso aí. Que ele seja o cara que vai conduzir a Inglaterra para ir para um nível acima. Porque o Kane tá aí fazendo isso há um tempão, faz os seus gols, ele continua fazendo o seu trabalho. Mas o Bellingham parece um jogador que consegue conduzir o time de um jeito que talvez o Kane não consiga. Não por falta de capacidade, mas por característica. Ele é o jogador terminal, ele ajuda na criação. Mas o Bellingham é o jogador que faz tudo. Que defende, que ataca, que aparece, que sabe ler o jogo muito bem, onde precisa, como precisa chegar. Teve um momento do jogo que ele chegou rasgando nos adversários mexicanos, que era justamente para deixar o time ligado. Falou, a gente não pode se intimidar. Os caras estão jogando o jogo da vida deles aqui. A gente tem que estar nessa mesma pilha. E eu achei que ele conduziu o time nisso. E assim, o Gordon, né? Você escreveu no texto da nossa newsletter, quem leu hoje, partidaço do Monstro. Gordon, né? Partidaço. Enfim, Partidaço. Importantíssimo. E, para falar de técnico, né, Bonsa? O Tuchel fez um excelente trabalho, né, nesse jogo, assim. Ele preparou o time bem, ele entendeu quais eram os problemas para lidar dentro do campo. Sim. E fez o time tentar explorar os problemas que o México apresentou ao longo. É um time que todo time tem problemas. Conseguiu os gols ali e tudo mais. E acho que foi um time com uma mentalidade como a gente nunca viu na Inglaterra. Não quer dizer que vai ser campeão. Pode pegar a Argentina e o Messi meter 3 gols e acabou. Vai saber. Pode perder de Noruega. Os ingleses, vai saber. Vai saber. De repente, sim, não tô dizendo que vai ser campeão. Tô dizendo que mostrou uma mentalidade que a gente não viu a Inglaterra ter em outra situação tão adversa quanto essa. Talvez a situação mais próxima disso, em termos de campo, tenha sido a França na última Copa, que era uma situação contra um adversário forte, mais forte que você até, e você se impôs tecnicamente, mas na hora de definir o jogo, você não definiu. E nem digo só pelo pênalti do Kane, que perdeu, que fez... Mas assim, tem que saber decidir na hora. Que é uma coisa que a gente valorizou no Mbappé. O Mbappé, na hora que o jogo se mostrou assim, e ele falou com todas as letras, né? Se a gente precisar colocar a mão na merda, a gente vai pôr também. Então assim, e é isso. Ele não se absteve. O jogo é assim?
vamos jogar o jogo assim. E jogou o jogo assim e foi melhor que o Paraguai no jogo assim. E esse é o ponto. Você tem que saber jogar o jogo que te apresentam. Não adianta depois ir reclamar. Não adianta a Alemanha ir reclamar, o Paraguai é sujo. Meu amigo, você joga o seu futebol aí e os outros vão jogar como eles quiserem e cabe a você superar os caras. E acho que a Inglaterra fez isso. Poderia ter sido um jogo que ia sair 2-2 e perder nos pênaltis e ia falar, mas o México, não sei o quê. Não, a Inglaterra falou, vamos jogar o jogo, vamos fazer o nosso jogo. Vamos jogar esse jogo melhor que eles. Isso eu não tinha visto ainda. Eu já vi muita seleção inglesa boa, como essas últimas, de 2018 pra cá, mas nenhuma me pareceu se impor desse jeito. Vou falar, é o México. Não é fácil, assim. Não é fácil. Não, ninguém tinha conseguido, né? Ninguém tinha vencido o México nessa situação em Copa do Mundo. E mesmo assim, na história, o México tem 2 derrotas no Azteca. Então, em todos os jogos. Os Estados Unidos demorou, 50 anos pra ganhar a última vez foi lá. 2013. Ele não perde no Azteca em momentos, quase nunca. Não é exagero dizer que o Azteca torna o México uma potência. O México tem um aproveitamento gigantesco no estádio Azteca. Então, não é... era o México que, mais uma vez, parou nas oitavas de final. Mas foi um México que tem esse histórico, que tem um bom time, que tinha feito uma boa Copa do Mundo, não tinha levado o gol até agora e que encurralou a Inglaterra em vários momentos, né? Até disse, no segundo tempo, mais para os 30 minutos finais, a Inglaterra não passava do meio campo, né? O México não deixava a Inglaterra não deixava o Bellingham pegar a bola, levar para a bandeirinha de escanteio, o que a gente vê com o time com a menos, né? Mesmo com a menos, às vezes o time com a menos consegue um pouco de respiro, um pouco de alívio, ficar um pouco no campo de ataque. A Inglaterra não conseguia, de maneira alguma, foi 30 minutos chutando a bola para frente, né? Chutando a bola para frente e fazendo, ok, ganhamos 10 segundos. E fazendo isso uma vez atrás da outra, atrás da outra. Acho que o Kane é o craque do time, mas o craque da campanha é o Bellingham. O melhor jogador da Inglaterra nessa Copa do Mundo até agora é o Jude Bellingham, né? O que não é uma surpresa, mas é um acontecimento, né? Considerando como é que foi o pré-copa dele, como é que foi a temporada, como é que foi a relação com o Tuchel. Se a ideia do Tuchel, com todo aquele showzinho que ele fez, era tirar o melhor do Bellingham, parabéns, Tuchel. Funcionou pra cacete, porque o Bellingham tá jogando muito bem nessa Copa do Mundo e com essa postura de líder, né? Essa postura de... que também foi assim contra a República Democrática do Congo, né? Que foi a mesma coisa. Foi ele pegar a bola debaixo do braço e falar, eu vou virar esse jogo. E se vocês quiserem vir comigo, vamos lá. E a seleção inglesa foi junto com ele. Para terminar, porque eu tô com fome, a questão do Balogun, Lobo, assim, eu nem fico... lógico, completamente errado. A Bélgica tem toda a razão de reclamar. Não é a primeira vez que dão uma, né, dobradinha nas regras a favor do país sede, né? Então, tá. Mas, enfim... E nem de uma potência política, né? Porque aconteceu isso numa Copa aí, que a gente ganhou, inclusive, né? Acho que é importante lembrar que, tudo bem, você vê como é raro esse evento. Foi em 62, Garrincha foi expulso na semifinal. O Brasil fez pressão política para reverterem a expulsão e reverteram. O Garrincha jogou pra cacete na final e o Brasil ganhou. Então, assim, dizer que não tem precedente também não é verdade. Tem, mas não é verdade. Tem muito tempo. Aconteceu, e o Brasil, e foi na camisa, tá? Foi na pressão política, como campeão do mundo, fez uma pressão num país vizinho, que o Brasil é muito influente, e fez. Mas é que assim, a gente esperava, né, Bons, que isso tivesse ficado no passado do preto e branco, né? A gente não queria que tivesse acontecido mais. E não é porque... Então, assim, eu tô dizendo isso porque alguém vai falar que, mas não pode ser hipócrita, o Brasil ganhou assim. Ganhou, não deveria ter ganhado assim. Tinha time para ganhar sem o Garrincha, embora ele... obviamente tenha sido grande jogador. E até para dizer, a expulsão do Balogun, eu já tinha falado, eu acho que a expulsão foi errada. Eu não expulsaria por isso. Eu acho que é um lance... Só que é um lance discutível. Então você não pode... eu acho que foi, por exemplo. Então, eu acho que o máximo que a FIFA poderia fazer nesse caso é dizer assim, nós concordamos que esse lance não era para expulsão, o Klaus não apita mais essa Copa, e esse tipo de lance a gente vai orientar a não expulsar mais.
Se eles acham que foi uma expulsão injusta... Mas eles nem falaram que a expulsão foi injusta. Então, eles se não fosse... cancelaram o cartão. Se fosse pra fazer isso, ok, não anula o cartão e você disse que a diretriz seria essa. Mas eles não fizeram isso, eles não anularam a expulsão, eles colocaram em probatória por 1 ano. Quer dizer, ou seja, ele continua punido, só que ele não vai cumprir agora. Ele vai ficar em probatória por 1 ano, se ele não voltar a desrespeitar, a punição some. Então, assim, o The Athletic fez matéria que a Casa Branca se envolveu e a Casa Branca não fez nenhuma questão de esconder. O The Athletic não precisa fazer matéria. O Trump falou. O Trump a falou. parte mais engraçada do governo do Trump é que isso acontece várias vezes com vários outros escândalos, né? Que é assim, acontece algo que é tão abertamente corrupto, aí assim, o assessor de imprensa do Trump, a Casa Branca, fala, não é exatamente assim que aconteceu, blá, blá, blá. Aí o Trump dá uma entrevista e fala, não, foi exatamente assim que aconteceu. E acontece, foi de novo, né? Porque na hora que sai a decisão, o Trump já joga no Twitter. Não, aquela decisão foi um absurdo, USA. E já relaciona a decisão à pressão política. E aí tem 24 horas de spin, de tipo, não, mas eles conversaram, mas o órgão é independente, sabe? Os adultos conversando. E aí o Trump dá entrevista hoje e fala, não, eu interferi sim, eu liguei para ele, porque eu achei absurdo. Eu entendo de futebol. Aquilo, eu nem sabia o que era um cartão vermelho. Me explicaram e eu acho um absurdo. Então, assim, foi não sei se foi o ápice, mas vai aprofundando, né, a submissão do Infantino ao Trump e aos Estados Unidos, e a um dos 3 países sedes da Copa do Mundo, né? Considerando o que a gente viu da relação FIFA-Estados Unidos, não surpreende que eles tenham anulado um cartão vermelho. O que é, assim, embora tenha precedentes, embora não surpreenda, é obviamente horrível, né? Muito ruim para a integridade da competição que isso tenha acontecido. Se o Balogun chega hoje à noite e faz 3 gols na Bélgica, é uma questão muito grave o que vai estar acontecendo, né? E pode ser, ele tem feito uma boa Copa do Mundo. O que realmente me espanta um pouco é assim, bicho, já foi a Copa. Sabe, você pode falar não uma vez. Ele não vai, tipo, cancelar a Copa. A Copa vai ter que fazer as oitavas de final para frente no México. Então, pelo amor de Deus, se levanta uma vez. Diz não uma vez. Enfim. E aí esse é um problema muito sério, porque se a Bélgica foi eliminada, e eu acho que os Estados Unidos já é um time melhor que a Bélgica nesse momento, isso vai virar um problemaço, porque se eu fosse da Bélgica, e a UEFA agora aproveitou porque está em guerra com a FIFA e está do lado da Bélgica e vai brigar nos tribunais se a Bélgica cair, e vai criar um problema para a FIFA por causa do precedente. Que aí é o que eu já falei, são 2 coisas. O lance é discutível? É discutível. Você pode reverter um cartão por um lance discutível? Jamais. Você não pode fazer isso. Não pode, porque você perde Agora, por exemplo, o Quansah vai jogar no próximo jogo da Inglaterra? Então. Porque se eu sou Inglaterra, eu peço. Peraí. A expulsão foi completamente injusta. A França não pediu a revisão do cartão do Olysée. Eu nem então, vi assim, a da França. Bom, mas de qualquer maneira, é isso o precedente. Você cria esse precedente, né? Meu jogador levou um cartão, ele tá suspenso, eu vou pedir a revisão. Porque, aparentemente, a decisão do árbitro não é mais final. Né? Porque essa que é a questão. Seja bom ou não, certo ou errada, a decisão do árbitro tem que ser a final. Porque senão a gente começa a levar esses lances para outra seara, para outro âmbito de discussão. Né? E basicamente serve uma caixa de Pandora aí, porque tipo, tudo pode ser depois discutido. E é claro que isso que não vai acontecer. A FIFA vai negar todos os outros recursos. Ela só aceitou esse porque é um funk nos Estados Unidos. Senão, eles não teriam aceitado, né? Isso vamos deixar bem claro. Foi porque é o país sede, porque a relação do Trump com o Infantino é do jeito que que eles aceitaram essa. Eles não vão continuar aceitando para sempre. Eles vão falar, tipo, não, acabou a festa, tinha só uma. Enfim, mas é muito ruim para a competição, de uma competição que já tinha problemas desse tipo, né? Desde o começo, desde o caso do Irã e tudo mais. Inclusive eu acabei de ver aqui, já saiu a decisão do recurso da Bélgica e foi evidentemente negado. Negado. Né? Não vai ter. Então, assim, provavelmente a Bélgica, se não ganhar. E vou te falar uma coisa.
Eu já começo a achar a essa altura que a FIFA já tá torcendo para os Estados Unidos cair fora logo, para ela não ter que lidar com esse problema que ela criou. Que assim, o Infantino é tão cachorrinho nesse sentido que eu acho que ele não vai querer enfrentar, como ele não quis. Então, se a Bélgica fizer o trabalho, putz, que pena, né? E aí ele não precisa lidar, porque ele sabe que se Estados Unidos passar, com ou sem Balogun, tá? Mesmo que os Estados Unidos não coloque o Balogun pra jogar, o Balogun pode jogar, se os Estados Unidos quiser. E vai, eu acho que vai jogar, né? Porque o Pochettino não tem nada com isso. Ele não vai falar, não vou me prejudicar por causa de uma discussão moral, aí, enfim, ele, como técnico, eu acho que ele não vai se meter nisso. Então, a Bélgica vai entrar com recurso, a UEFA vai pôr peso nessa decisão de entrar no recurso e vai virar um caos. E eu acho que isso pode reverter negativamente para o Infantino politicamente, porque não é só a Europa, né? Isso causa um desconforto geral que a gente já viu acontecer, por exemplo, com o Marrocos na última Copa Africana, né? Que ficou uma sensação de que as decisões da CAF foram muito favoráveis ao time da casa. A gente não pode viver isso o tempo todo, né? Então, eu entendo todo mundo que vai torcer contra os Estados Unidos por causa disso, embora eu acho que o time em si não tem culpa, né? Mas é o que é. E não é que aí... você precisa dar motivo para as pessoas torcerem contra os Estados Unidos da América. Não que precise, né? Assim, não que precise. A gente tem quase redondos 250 anos de motivos. Então, não acho que isso é uma grande questão, não. É só que acho que é uma anedota, né, Bonsa? Que quando a gente tiver mais velho e a gente vai contar isso, e quem não viveu vai falar, não é possível que isso aí aconteceu. E a gente vai falar. Que nem quando você descobre do Garrincha também, você fala, tipo, sério? Foi isso mesmo? Foi assim na carteirada? Foi na carteirada. Foi na carteirada. Obrigado, Felipe Lobo. Obrigado todo mundo que esteve aqui com a gente nessa última hora e 20 e poucos minutos. A gente está na metade das oitavas de final e há apenas, Lobo, 48 horas do nosso primeiro jogo. Primeiro dia sem jogo na Copa do Mundo. Na quarta-feira não tem partidas de futebol da Copa do Mundo para assistir. Tenho certeza que se você quiser, você acha um jogo em algum lugar do mundo, mas na Copa do Mundo não terá. Nós estamos mandando newsletter todos os dias de jogos nessa Copa do Mundo e você pode recebê-la direto no seu e-mail, se tornando assinante lá do nosso Substack ou se tornando membro do nosso clube aqui no canal de YouTube do Meio Campo, né? A partir da categoria Centenário, você recebe as nossas newsletters exclusivas para assinantes. Em tempos normais, né? Em tempos de paz, como dizem, a gente manda a newsletter das terças-feiras para assinantes e nas sextas-feiras aberta para todo mundo. Nós voltamos na próxima quinta-feira, já com os confrontos das quartas de finais definidos. Valeu! Valeu!